Hoje você vai aprender, presta muita atenção no que eu vou te mostrar, porque nós vamos analisar um dos filmes de Exterminador do Futuro e você vai ver como que esses filmes estão carregados de mensagens subliminares, tá? A gente tem mensagem governamental, tem mensagem sobre o futuro da humanidade e até mesmo mensagem para os resilientes, para os remanescentes, para os sobreviventes, de como sobreviver a tudo isso. Então o filme está extremamente carregado. Se você não sabe que filme que é esse, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, eu só recomendo para você assistir esse vídeo primeiro. Por quê? Programação preditiva. Se você assiste o filme com aquela sensação de prazer, desconhecendo as arapucas do sistema, você vai passar por todas as mensagens subliminares sem perceber. E são mais de 200, escute bem, mais de 200 mensagens subliminares. Tem mais de 200 fotos para eu poder falar aqui para você. Só vou mostrar uma delas, tá? Para você poder entender o tanto de mensagem subliminar, apocalipse, referências bíblicas, o tanto de mensagem subliminar que nós temos que falar aqui, tá bom? Então, de antemão, se você gosta e apoia esse projeto, deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Você vai parar nessa página aqui do Como Vencer Todas, você acessa pelo Linktree, clica aqui, tá? Você vai parar nessa página aqui, tá com 50% de desconto. Você tem o meu contato pessoal, é um valor acessível e eu ensino para você como sair do sistema. É só você assistir o vídeo por lá. Bom, olha só, vamos lá. Primeiro, quem fez esse filme? Paramount. Claro que teve outras empresas por trás também. Mas a Paramount é a mesma de Homem de Ferro, a mesma Doutor Estranho, de Vingadores. E a Paramount, para você ter ideia, a logo dela já é simplesmente os Nefilins, descendo pelo monte Hermon Armon. Então vamos começar a analisar as imagens aqui. Olha só, o filme começa, claro, com a logo da Paramount. As estrelas estão caindo. O fato da estrela esbarrar na água representa a abertura de portais. Eles saindo da dimensão dos anjos e adentrando na dimensão terrênea, tá? E isso se concretizou no monte Hermon Armon, que em hebraico aramaico significa amaldiçoado, tá bom? E aí você vê as estrelas se reunindo no monte. Enoque já falava sobre isso no livro de Enoque, tá? E aí, olha só o que aparece logo a primeira mensagem que aparece no filme. É como uma gigantesca luz estroboscópia. Aí você olha para isso aqui e fala, mas como assim uma gigantesca luz estroboscópia? Você passa queimando os meus olhos. Porque era assim que os anjos se revelavam aos seres humanos, como seres de luz iluminados. Então toda vez que você vê luz, energia e iluminação, inclusive a palavra Illuminati veio de iluminação, tá? Representa o conhecimento dos anjos sendo repassado para os homens, tá? É como uma gigantesca luz estroboscópia, queimando os meus olhos. E aí, né, começa isso aqui que eu gravei aqui, ó, é 0,05 segundos, tá? Por que eu fiz isso? Olha só, a logo da Paramount é essa. Qualquer filme é essa logo, é numa tarde de sol, tá? Com várias nuvens, mas aqui de repente a logo é alterada. Por que alterou essa logo aqui? Isso aqui é uma transição de uma cultura de Helena Blavatsky, chamado Nova Era, que fala sobre inversão magnética, inversão do campo magnético, fim e extinção da raça humana, um período de reciclo, tá? Que a cada 400, 500 anos acontece uma grande catástrofe na Terra, a cada 2.000 anos acontece uma catástrofe colossal. Então, simplesmente, a conjectura do céu está azul, está migrando, né, do vermelho, está começando o vermelho de baixo e vai migrando. Isso indica que está ocorrendo em próximo à ocorrência da inversão magnética, tá? É isso que a mensagem de Paramount quer passar, tá? Que estamos próximos, né, segundo a cultura da Helena Blavatsky, a uma inversão magnética, tá? Estou analisando o filme, não dando a minha opinião. Então vamos lá. Olha só, mas de alguma forma
ainda consigo ver. Ou seja, olha só, as crianças parecem papel queimado. O que acontece? Essa mulher aqui, tá? Ela é a mãe de John Connor, lá do Exterminador do Futuro, os filmes antigos, mas praticamente ela é uma desperta. Ela sabe sobre o fim dos tempos, sabe como as coisas vão ocorrer. Ela despertou. Ela simplesmente despertou. E o fato dela despertar o torna louca para o sistema, tá? E ela fala, mas de alguma forma ainda consigo ver. As crianças parecem papel queimado. Por quê? Porque simplesmente a descrição dela é que, com a tecnologia avançando, ocorrerá o extermínio da humanidade. Tá? Aí ela vem e fala. E aí, de repente, nós temos aqui, né, um Sol com seus pulsos magnéticos, né? O pessoal fala que o Sol ele ocorre ao mesmo tempo milhares de reações nucleares ali, e de repente ela vai e fala, ela fica desesperada. Por que ela está desesperada? Por que ela fala, mas de alguma forma ainda consigo ver? Porque o filme, por mais que o filme fale sobre robôs e inteligência artificial, você vai acompanhar essa série, eu recomendo que você acompanhe no canal, por isso a importância de ativar as notificações, você vai perceber que são demônios, que esses seres emergiram de Abaddon. Você vai perceber que tudo isso aqui é bíblico, tá? A inteligência artificial é uma pequena parcela. Você vai perceber que esse filme fala mais de demônios do que de robôs. Agora, é preciso que você entenda uma coisa, tá? Vamos voltar aqui para a mulher. É preciso que você entenda uma coisa. Olha só, a inteligência artificial vai chegar a um certo momento das nossas vidas que o exército vai ser obrigado a usar inteligência artificial. Porque se o exército americano não usar a inteligência artificial que pensa muito mais rápido que o ser humano para tomar uma medida defensiva, se o exército americano não usar, a Rússia vai usar. A China vai usar. E se a China ou a Rússia não usar, então os Estados Unidos vão usar. Então é uma pressão política. Vai chegar um certo momento que eles serão obrigados a usar a inteligência artificial para proteger a população. Tudo pela proteção, tá? E a inteligência artificial só vai crescendo, 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 até sair do controle, até que alguém aperte algum botão. Então, simplesmente, o que ela está descrevendo aqui é que isso é verdade. Se não for apocalipse bíblico, pode ter certeza que a inteligência artificial vai acontecer, cara. Porque, olha só, o exército vai começar a usar a inteligência artificial. Todo mundo vai começar a usar, né? Principalmente o exército. E pode ter certeza, quando aquilo ali sair do controle, já era. E aqui fala sobre o fôlego da besta, tá? Vamos passar para você poder ver. Aí mostra esse S e logo de cara dessa mulher que corta para essa cena aqui, ó. Aí mostra o Sol. Isso tem a ver com a inversão magnética, tá? Podia mostrar qualquer outra cena, uma cena de guerra, relembrando o filme do passado, mas mostrou o Sol por conta da inversão magnética. E logo de cara um S. Por que mostrou um S? Tem um nome, né? Acho que é Skydance que vai mostrar aqui agora. Porém, esse S tem a ver com serpente, tá? Para representar que essa inversão magnética vai ter ocorrido devido, tá, aos recursos de Lúcifer. É o que tudo indica. Estou analisando o filme. Então vai lá e passa para ela, tá? As pessoas, né, despertas são comparadas como loucas e muitas vezes são entregues ao sistema, colocadas em manicômio, ninguém acredita, são ridicularizadas, tá? Por isso que esse canal aqui é para poucos, não é para muitos, tá? Aí vem Century Fox, né? Os sonhos sobre o fim do mundo são muito comum, né? Já vai alertando, vai criando aquela programação preditiva para você pensar que é imaginação. Mas a própria logo Fox, raposa, é porque a raposa é muito astuta e ela tenta sempre raptar, exterminar as ovelhas de Deus, tá? As ovelhas de Jesus Cristo aí. Então os sonhos sobre o fim do mundo são muito comuns. Não é um sonho, seu idiota. É real. Por quê? Porque para quem tá adormecido no sistema, o cara acha que realmente o governo vai fazer alguma coisa por você, que o governo simplesmente é o melhor amigo do homem, da garotada, do bairro, e que tudo é perfeito, tudo é pro bem da sociedade, né? Eles têm uma pequena parcela do realismo, que é a corrupção, porque a corrupção do sistema é uma pequena parcela do realismo. Porque atrás da corrupção tem sempre a degradação do homem ali, da sociedade em si. Então o que acontece? Os caras estão adormecidos, e é como o César falava, pão e circo, né? Estão adormecidos, e quem é acordado confronta os que dormem
falando, é real, seu idiota. E aí, nós passamos para essa parte aqui. É 29 de agosto de 1997. Por que eu coloquei esse print dessa data aqui? Porque muitas pessoas dão datas para o fim dos tempos, tá? E nós vamos ler para você poder entender. Olha só, o solstício de verão ocorre durante o verão. Isso é óbvio, né? Este é o solstício de junho no hemisfério norte e o solstício de dezembro no hemisfério sul. Dependendo da mudança do calendário, o solstício de verão ocorre entre 20 e 22 de junho do hemisfério norte e 20 e 23 de dezembro do hemisfério sul. As mesmas datas no hemisférios opostos são chamados solstício de inverno. Então, com certeza, você já ouviu falar sobre o fim do tempo em junho, mas se você assiste alguns canais aqui no YouTube, provavelmente você já ouviu falar sobre 23 de dezembro, porque é uma data muito importante para a elite mundial. É uma data que eles acreditam que é onde vai começar todo o processo apocalíptico ali. Então, 23 de dezembro é quando os artistas, as pessoas de grande renome, não estão presentes no sistema. Quando chega mais ou menos entre dezembro, por volta do dia 15, aí todo mundo começa a sumir, ninguém dá mais entrevista, fica só aqueles caras que não sabem de nada e todo mundo fica escondido em bunker. Aí passa essas datas, né? Chega o ano novo, aí a galera sai do bunker. Praticamente a elite mundial faz isso. Por quê? Porque eles são adeptos, eles seguem os conceitos da Helena Blavatsky, que fala sobre a inversão magnética, a extinção da raça humana em ciclos. Então eles sempre buscam refúgio nessa data. E muitos aí vão pensar que é o fim dos tempos, mas não se resume a datas. Porque Cristo Jesus, em Marcos 13, 14 e Mateus 24, 25, Cristo fala, quando houver paz, haverá repentina destruição. Então o que acontece? Não tem como você saber, não é? E mesmo Cristo mesmo diz, o dono saindo do seu estábulo, da sua propriedade, viajando e colocando os seus servos como guarda, o dono não vai avisar que vai voltar. Porque se ele avisar, o guarda vai dormir e somente quando o dono voltar, ele vai ficar de guarda. E aí, simplesmente, ele não vai cumprir a função de guarda. Então, Cristo mesmo fala, vigiai, porque não sabem nem o dia nem a hora. Então, eles colocam essas datas, mas não são especificamente essas datas que as coisas acontecem. Eu, para mim, não tenho essas datas. São datas previstas do solstício, tá? Dessa cultura, mas eu praticamente não acredito que sejam essas datas, tá? Aí fala, todos que não usaram um protetor solar com fator de proteção de 2 milhões terão um dia péssimo. Não existe protetor solar com fator de 2 milhões, pessoal. O maior protetor solar acho que é fator 300 aí, se não me falha a memória, tá? 2 milhões não existe. Então o que ela tá falando aqui é que quando acontecer, quando esse evento acontecer, tá? Quando simplesmente, deixa eu voltar aqui, quando simplesmente o céu ficar laranja, não ficar azul, isso de dia, simplesmente, e quando a máxima do sol acontecer, vai ser um calor terrível. E muitos vão buscar abrigo nas florestas, nas casas, e vai ser um calor muito insuportável. Então tem que buscar abrigo. O que ela está dizendo, estou analisando o filme, tá? Todos que não usarem protetor solar com fator de proteção 2 milhões terão um dia péssimo. Isso tem a ver com buscar um abrigo, tá? Eu vou explicar sobre abrigo daqui a pouco. Aí fala, pensa que está a salvo e vivo? Aí olha que coisa interessante. Justamente nessa mensagem, você vê as estrelas dos lados como se fossem nebulosas, mas são estrelas. E você vê uma porta sendo aberta para uma luz branca. E um ser humano olhando para essa porta que está sendo aberta. Isso quer dizer que está acontecendo um despertar, não dos eleitos de Deus, mas o despertar das pessoas sobre a realidade, sobre o conhecimento proibido. Isso são adeptos do satanismo, não é a ver com cristão aqui. Então a porta está sendo aberta porque os segredos estão revelados e são revelados pelos anjos. É justamente aquilo que se irou a Deus, tá? E é isso que faz com que Deus queira o fim da humanidade, porque os seres humanos estão se voltando mais para os anjos do que para o próprio Deus, buscando conhecimentos proibidos, conhecimentos nocivos que sempre ocorrem a degradação humana. Basta você ver as gerações pós-geração, o ser humano só se degrada, tá? Esse é o fruto proibido. É o fruto que Deus não queria de nós. Vai chegar um certo momento que o ser humano vai ser um vegetal, de tão degradado que vai ser. Aí mostra, né? Este lugar, tudo que estão vendo desaparece. E aqui mostra uma coisa bem interessante, tá? Aqui não ficará pedra sobre pedra, mas também eu penso muito
que nessa parte aqui tá falando, tá? Tá falando sobre o Hollow Earth. Já fiz um vídeo sobre o almirante aqui, Birds aqui, que fala sobre eles buscarem refúgio, tá, no subsolo da Terra. Já falei sobre isso aqui há muito tempo. Então olha só, você é quem vive de um sonho, né? Porque simplesmente os caras não acreditam, né, nela. E aí ela fica falando, olha, você que vive num sonho, porque eu sei que aconteceu, né? Aconteceu. Então, o que acontece? Aqueles que sobreviverem a esse tipo de evento catastrófico vão ficar loucos, vão conhecer a verdade. E o sistema vai caçar essas pessoas. O filme fala sobre isso. E aqueles que sabem a verdade vão ser considerados como loucos, tá? Isso antes dos eventos acontecerem. Então ela fala, porque aconteceu. Aí pulamos aqui para um corte de cena mostrando o mar, tá? Isso tem a ver com o dilúvio. O filme poderia ter mostrado aqui uma parte de alguma coisa no Afeganistão, poderia ter mostrado aqui qualquer cena dos Estados Unidos sendo destruído, mas justamente, né, ela falando sobre o que aconteceu, ela simplesmente, a cena corta para o mar. Isso aqui é água no mar, tá? É a praia e o mar fazendo as suas ondas. Então olha só, você é quem vive num sonho porque aconteceu. E olha só, aconteceu o quê? Vamos lá. Aí vem a água do mar e vai lavando, ó. Olha só, aconteceu o quê? O dilúvio. E o dilúvio, muitas pessoas pensam que Deus mandou uma água e inundou a terra. Cara, olha para você ver Babilônia, Jericó. Olha para você ver os egípcios antigos. Olha para você ver toda a civilização antiga. Os caras têm desenhos de foguetes, naves voadoras, uma tecnologia muito avançada. Por exemplo, Stargate veio de um portal que foi encontrado no Egito. Então, você acha que todo mundo ali ia morrer com o dilúvio? Sendo que nessa época dos fenícios, dos babilônicos, já se existia barco. Então, se o dilúvio fosse apenas água, basta que você fique num barco durante 40 dias e 40 anos. Para você sobreviver, basta que você boie, dando exemplo, tá? Então, simplesmente, não é só um dilúvio, foi uma guerra plasmática. Uma guerra nunca antes vista, e haverá uma maior. Então, simplesmente, esse dilúvio foi isso, a extinção da raça humana. Sobrou 8 pessoas apenas, ó. Não é a sua família, tá? Aí mostra a carcaça humana, ok? Vai falando, houve um futuro em que a humanidade era perseguida. É o que eu venho falando. A Terra, no passado, não chamava Terra, chamava Pangeia, tá? Chamava Pangeia. E Pan vem do pânico, panteão, pangaço, a palavra pandemônio, é sempre palavras, caixa de Pandora, é sempre coisa ruim. E a Terra, o fato dela chamar Pangeia, porque os seres humanos eram perseguidos. Então já está retratando aqui exatamente isso, ó, exatamente o dilúvio aqui. Os seres humanos eram perseguidos por uma máquina que conseguia pensar. Porque realmente, cara, quando a gente analisa Atlantis, Lemúria, Rai Brasil, todas essas grandes culturas que existiram no passado, poxa vida, Atlantis, os caras atravessavam portais, existiam naves voadoras. Para o cara ter nave voadora, imagina você hoje, na nossa ciência atual, que já está desenvolvendo a inteligência artificial. Para você ter uma nave voadora, você tem que estar muito mais avançado do que nós estamos hoje. Então os caras tinham muita tecnologia, muita inteligência artificial. Consequentemente, começou a perseguir os seres humanos, tá? Por uma máquina que conseguia pensar, porque foi dado fôlego à besta, nós vamos ver aqui. E por exterminadores construídos para matar. Porque a inteligência artificial, isso é bíblico, ela vai caçar os seres humanos, ela vai caçar aqueles que não foram adeptos do sistema. Mas como é que pode uma inteligência artificial querer que você adore a besta? Ela não vai querer que você adore o diabo, ela vai falar para você o seguinte: você quer viver no sistema? Você tem que ter tal coisa para você poder sobreviver. Porque se você não tiver tal coisa, você é um contaminado. E aí nós vamos ter que exterminar você. Você quer fazer não sei o quê? Você tem que ter tal coisa. Então eles vão imputando coisas de forma subliminar. E aqueles que não aceitarem essas coisas vão ser caçados. Você não vai perceber que é besta. Mas é sobre as marcas da besta. Como foi no passado. No passado, na Pangeia, o pessoal não adorava Pan, não adorava esses seres. É muito simples assim. Você quer sobreviver? Você quer comida? Você não quer, você tem que ter tal coisa. Tem que ter essa cartilha que eu estou te falando aqui, ó. Tem que seguir exatamente isso aqui. Se você não seguir, você não recebe nada. E além disso, você vai ser caçado. Como foi no passado, tá? Nunca é sobre a face dos seus olhos. É debaixo do seu nariz.
tá bom? E aí fala, ó, aí mostra a inteligência artificial, mostra, isso aqui já é uma barricada militar de guerra, e você vê lá os robôs destruindo os seres humanos, tá? Isso aconteceu no passado, tá? E as armas que os caras estão usando aí não são não são projéteis, não são bala, é simplesmente laser. É como eu digo para vocês, a tecnologia, o ápice da tecnologia é os cristais, que conseguem reproduzir na velocidade da luz. Porém, os cristais não são mecanicamente falando viáveis, eles não conseguem se moldar como robô. Você não consegue criar um robô de esmeralda, um robô de diamante, porque ele não vai conseguir se locomover. Você pode até criar uma blindagem para ele, mas ele não vai conseguir se locomover. Então eles usam o ferro, né, o metal que é moldável, para junções, cartilagem, para fazer a besta ter fôlego, mas a arma que eles usam é puramente tecnológica, é o limiar, é laser, que é provocado através de vibrações e distúrbios em cristais. Então você vê logo de cara que não se trata de projéteis, mas sim de laser. Isso aqui já existe há muito tempo, tá, pessoal? E inclusive nós tivemos uma guerra em 1920 que foi mais ou menos parecida com isso aqui. Não foi no mundo inteiro, eu acredito que não, mas alguma coisa aconteceu em 1920, tá? Aí mostra, né, esse tipo de humanoide. A gente fala humanoide por quê? Porque não é um robô como a gente conhece, não é uma inteligência artificial como a gente conhece. É um robô com formato humano. Por isso que é chamado de humanoide. Tá? É um robô projetado para ser parecido com seres humanos. Por isso que foi dado fôlego à besta. Todos eles com a mesma consciência, tá? E, né, esses robôs não têm piedade. Então você vê que o robô encontra aquela menina ali. Eu não sei se ela tá com um bebê na mão, se ela tá se protegendo, e o robô, né, extermina, tá? Extermina essa menina aí. Então você vê que esses robôs não têm piedade. Quando você vê, por exemplo, na Bíblia, lá em Êxodo, Levítico, Números, Moisés exterminando as civilizações inteiras, não deixando sobrar nada, é porque esses seres que eles estavam terminando eram seres sem piedade. Eram seres, sabe, comendo carne humana, eram seres horríveis. Se deixar sobreviver e isso multiplicar a maldade pelo mundo. E deixaram. Porque hoje nós temos essa maldade porque Moisés teve coração bom naquela época, tá? Ele fala, vou deixar sobreviver, não sei o que. Deixou um rei sobreviver e gerou todo o mal que nós conhecemos hoje, tá? Pra você ver como é que o mal se multiplica. Então, eles não têm piedade. Aí fala, né, a caçada dos justos, né, e a geolocalização. Então, olha só, coisa interessante aqui, tá? A gente tem que usar a numerologia cabalista, porque nós estamos falando de um filme carregado de mensagens subliminares, de anjos, era pré-diluviana, inteligência artificial, Lemúria, Atlante, Stargate, um monte de coisa aqui que já aconteceu no passado. E a numerologia mais simples que existe na Cabala é a somatória de números e o significado dos números. Por exemplo, aqui aparece, né, 342589, também aparece 25784. Então você pega esses números e dá uma analisada. Por exemplo, 25784, tá? Você faz a numerologia cabalista, tá? E você consegue chegar aí no ciclo da vida e da morte, tá? Depois eu ensino para você sobre isso, mas é basicamente somar os números, ok? E aí você fala, mas isso aí é muita neura. Não, não é neura. Cada número que eles escolhem tem um significado. É só você ver quem que são os diretores. Cheguem na fonte. Os diretores dos filmes de Hollywood são todos satanistas, só para te avisar. Então eles usam isso, tá? E a outra é a numerologia que tá ali, ela 25784, ela, se você também multiplicar isso, você chega na marca da besta também, tá? Então você chega lá em 6, na marca da besta, e no ciclo da vida e da morte, tá? A besta determina quem vive e quem morre. Então você vê que assim, não é à toa que eles usaram esse número, ciclo da vida e da morte e a besta, tá? E olha só, foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a sua imagem. Isso aí, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, tá? E que besta que é essa? Olha só. Na verdade não é só uma besta, são várias bestas, tá? O anticristo que é um, bestas são várias, tá? Existe anticristo também, o antimessias que é um, tá? Então olha só para você poder ver. E aí acontece basicamente o seguinte, tá? Olha só, nós estamos vendo aqui esses robôs, que foi dado fôlego para falar, tá? E caçar aqueles que não aderirem à marca. Mas o que é não aderir? Por exemplo, esse John Connor aqui, que participou
dos primeiros filmes, não ele em específico, a pessoa, mas que participou dos primeiros filmes, ele praticamente não quis, ele e a mãe dele não quiseram aceitar o sistema. Não quiseram aceitar as mentiras do sistema. E o fato disso já começou a incomodar o sistema. E no futuro eles foram se tornar exatamente a objeção. Porque acontece o seguinte, as pessoas que não aceitam o sistema, é muito provável que elas vão lutar contra o sistema. Então basta que você não aceite o sistema para você já se tornar um alvo em potencial. É assim que eles vêm fazendo com as pessoas, tá? E aí você vê, ó, Guatemala, 1998. A gente estava em 1997 e agora em 1998 aqui. Vai vendo as datas, tá? Vai vendo as datas que nós vamos analisar essas datas daqui a pouquinho aqui. Aí mostra Cidade do México 22 anos mais tarde, tá? A gente tem 98 e agora 22 anos mais tarde. Isso dá 2018, tá? A mensagem que se passa é que está próximo, tá? E aí você vai entender o que acontece aqui. 2018 não necessariamente é a extinção humana, não é, mas é próximo de 2018. O filme dá a entender que é mais ou menos 2023 aqui, tá? 2023 começa tudo, por isso que eles vão usando numerologia, tá? Mas não quer dizer que seja nessa data não, tá, pessoal? Então olha só, 1998, né, mais 20 anos, 2018. E foi quando aconteceu, né, a abertura de portal, é aquilo que eu falo. O portal tem água e tem energia, tá? Então o portal ele tem água e tem energia. Aqui tem gelo, tá? Eu não sei como é que funcionaria um portal nesse âmbito. E aí cai, né, simplesmente um transhumanismo aí. O que é isso? É um ser humano que está mesclado com tecnologia. É assim que eles vão tentar ganhar a guerra, mesclando a tecnologia ao organismo biológico para poder dar super força, superpoderes aos seres humanos. Mas isso só vai fazer com que a besta consiga efetivamente entrar dentro do corpo da pessoa e controlar até o próprio corpo da pessoa, tá? E aí passa uma lanterna e você vê que aquela pessoa caiu, ela tem sangue vermelho. Isso tem a ver com a nossa geração, a nossa descendência. Se você quiser saber sobre o sangue azul, sobre o sangue dourado, tem já filmes que eu analisei, tipo Deuses do Egito, tá aqui no canal, você vai aprender sobre isso, tá? Então vai, cai, e aí nós temos várias numerologias. Eu tampei a mulher, evidentemente, né? O filme não é tampado, mas a gente está interessado nas mensagens subliminares que se encontram nesse filme aqui. Por exemplo, tá? Olha só, nós temos na esquerda uma seta falando assim, Pacific Group, né? Ou Grupo Pacífico ali. Na verdade está em espanhol, é Grupo Pacífico, né? Que é um composto que deixa as pessoas dóceis. Então nós vemos esses caminhões, tipo um caminhão-pipa, com esses tipo de tanque cilíndrico, que eles levam leite, levam água potável, só que escrito assim, Grupo Pacífico. Isso é uma mensagem subliminar de um composto que eles colocam na água para deixar as pessoas dóceis. Por isso que fala Grupo Pacífico. É uma mensagem subliminar que eles estão injetando isso em toda a humanidade, na água potável, para deixar as pessoas dóceis. Tá? E vai saber o que eles injetam lá. Depois nós temos aqui uma numerologia 6828, tá? Que você consegue chegar em 24, que é praticamente a marca da besta de forma subliminar, tá? Evidentemente é numerologia cabalista, tá? E nós temos aqui o seguinte, o solstício de verão ou inverno não é símbolo da polícia. Logo aí nesse carro da polícia você vê uma logo que não condiz com a logo da polícia. A polícia não tem um sol com um rosto, tá? De logo no México. Isso aí realmente foi projetado pelos diretores do filme para passar a mensagem subliminar. E isso tem a ver com o sol, solstício de inverno de verão da Helena Blavatsky, tá? E novamente, numerologia, tudo de numerologia leva sempre a 6, 11 e 7. Repara para você ver, toda a somatória desses números estranhos dá 6, 11 e 7. Numerologia da besta, tá? Aí na placa da outra mulher que está à direita, está escrito AP, que é Apocalipse, tá? Tá escrito 2:8 e 3:5, tá? E tá em espanhol. O que é Apocalipse 2:8, tá? E 3:5 fala sobre o seguinte, tá? Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele e o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então é uma guerra declarada propriamente a Jesus Cristo. Todo satanista, ele sabe que Deus é Deus, sabe que Jesus Cristo é Deus, sabe do poder de Jesus, e é sempre uma guerra contra Jesus. Eles acreditam que Jesus Cristo é um demiurgo e que o Deus deles é verdadeiro. É assim que eles pensam. Então, simplesmente, né, eles vão julgar as coisas na conta de Deus, vão criar o furdúncio, os problemas no mundo, e vão julgar na conta de Deus, tá?
E você vê na placa do carro falando AP8, não é placa de carro isso, tá, em específico. Significa Apocalipse 8, uma guerra declarada contra Jesus, e depois Apocalipse 3-5, tá? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos, falando sobre os eleitos de Jesus Cristo. Então eles vão caçar os eleitos. Eles não estão preocupados com aqueles que vão na igreja e são mundanos, não estão preocupados com aqueles que não seguem o caminho da verdade. Eles estão preocupados com os eleitos. Eles querem tirar os eleitos da terra. Eles querem a terra para si. Eles querem a terra por legalismo. Então eles vão caçar os eleitos. Por isso que nesse filme Exterminador, os exterminadores caçam os eleitos. Eleitos de quem? Aí fala, de Jesus. Eles já estão declarando que é de Jesus aqui nesse filme. Para você ver que é mensagem subliminar para tudo quanto é lado, tá? E proibido o passo, né? Então, assim, aquela placa de proibido o passo ali no final, ele passo, significa que ali é a deixa dos eleitos de Deus. Nenhum deles vão sobreviver, nenhum deles vão participar dessa nova era com eles, tá? O que se é dito aqui nesse filme. Depois, nós vimos o quê? Olha só, essa mulher que saiu, que é uma... Vou chamar de humanoide, mas vou chamar de transhumanismo, né? Que ela é metade robô, metade homem, dando exemplo. Ela pega a roupa de quem para vestir? A roupa do homem. Por quê? Porque tem a ver com aquela questão que eu vim falando da degradação do homem e da mulher, que eles já vêm fazendo há muito tempo, tá? Isso é um culto de um semideus, nem semideus, é anjo, tá? Chamado Ema Parará Pururu Frodita, tá? Que vem causando confusões na mente das pessoas aí. Então ela não pega a roupa da mulher, apesar da mulher ter o mesmo parecido com a roupa dela, ela pega do cara, tá? E aí, olha só, aparece logo depois, corta a cena para isso aqui. E você vê o que? A palavra cuervo. O que é corvo? Corvo representa doença, representa morte. Nós tivemos a gripe espanhola e outros eventos de pandemia, onde os médicos usavam máscaras no formato de corvo, porque eles decretavam quem vivia e quem morria. Então essas máscaras têm a ver com a morte. Está dizendo aqui nesse filme de mensagem subliminar, pelo menos dá para entender, que tem alguma coisa a ver com a pandemia. Não estou dizendo que é a de agora, tá? Por exemplo, a gripe espanhola foram milhares e milhões de pessoas, 1/3 da humanidade. Você pega, por exemplo, a varíola, acho que é a varíola, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, 90% da população foi embora com varíola. Então, assim, o que acontece? Isso tem a ver com a questão de controle populacional, que dá-se a entender, de como que eles vão exterminar também os eleitos dessa maneira. É o que dá para entender, tá? E depois, olha só, tem a palavra aqui, Brasil, bem alegórico, mulheres, né, com PTs, que eu não posso falar, de fora, porque a mulher brasileira ela é muito ridicularizada lá fora, tá? E você vê bem lá do lado ali, Brasil. Por quê? Porque o Brasil, o que eles estão fazendo? Eles estão degradando os seres humanos, os homens, para quê? Para os homens ficarem, né, afeminados, destruir a conjectura da família e do patriarcado. Destruiu, vai ter o quê? Um monte de mulher no mundo. E aí o que vai acontecer? Quando vir aqueles monstros que vão vir, que são os anjos caídos, eles vão querer coabitar com as mulheres. E aí, adivinha só qual país está entupido de mulheres bonitas? Então é o Brasil. Então o Brasil, o alvo do Brasil, é um local vamos dizer assim, é um local de despojo para eles, tá? Eles estão de olho no Brasil, em suas riquezas, em suas mulheres. É praticamente essa a mensagem que está sendo passada aqui. Tá? Aí você vê, né, mensagens subliminares passando o tempo todo aqui. Olha só, já é um pouco tarde para mudar, não acha? E aí mostra a foto de Maria e Jesus ali, você vendo que eles estão atacando Jesus Cristo o tempo todo. Que corta para essa cena e já fala, já é um pouco tarde para mudar, não acha? Por quê? Porque com o evento do Apocalipse, muitas pessoas vão se converter a cristão. E a mensagem que o diabo quer passar é que, não, já passou o tempo, você não tem mais como se converter, já era, já buscou tudo. E aí as pessoas vão, o amor de mundos esfriará. Então essa é a mensagem subliminar que eles estão passando aqui, tá? Pessoal, essa foi a primeira análise, a primeira parte, né? A gente está dividindo aqui em partes para não ficar muito grande o vídeo, dividindo em partes, tá? Sobre o filme de Senador do Futuro, tá? Eu recomendo particularmente que você assista esse filme Destino Sombrio
depois de você ver essa série aqui no canal, para você, quando assistir o filme, você sacar todas as mensagens subliminares, tá bom? Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. E se quiser conhecer meu trabalho, trocar uma mensagem comigo, tá? Descobrir até onde vai a Toca do Coelho, tem um link na descrição, é sobre o meu trabalho, eu encontro você por lá, tá? E procure aqui a sequência desse vídeo, que provavelmente em 1 ou 2 dias no canal já vai ter, tá bom? Fique na paz.